Oi, pessoal, hoje eu vou fazer a correção então de partículas atômicas, tá? Então vamos lá. Antes disso, eu queria só relembrar com vocês algumas coisas, olha. Então eu fiz um resuminho aqui, ó. Então quando eu tenho um elemento X qualquer, o número que vai em cima é o número de massa. O que é massa? Massa é prótons mais nêutrons, tá? É tudo que tem no núcleo. Lembrando que fazer um desenho rapidinho aqui, ó. O núcleo, o átomo, ele é composto de um núcleo. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons, prótons positivo, nêutrons negativo, neutro não tem carga. E a eletrosfera, né, bem mal feitinha aqui, mas só para vocês entenderem. Na eletrosfera eu tenho os elétrons com carga negativa, tá? É isso. Então aqui, ó, aqui em cima, que é o maior número que tem, é o número de massa, que é representado por A, que é prótons mais nêutrons. Embaixo eu tenho o número atômico, que é representado por Z. Lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons. E se é um átomo neutro, o número de elétrons também. Quando eu faço um menos o outro, eu tenho nêutrons, que fica aqui embaixo. Então, para eu calcular o nêutrons, é só fazer massa menos prótons, que dá nêutrons, ok? Então, vamos começar os exercícios, aí vocês vão entendendo. O exercício 1, ele fala assim, ó. Um átomo é constituído por 28 elétrons. Então, ó, como ele não fala nada, eu vou supor que é um átomo neutro. Então, 28 elétrons quer dizer que é 28 prótons também. E possui número de massa igual a 50, então o A é 50. Então percebam que quando eu vou montar o meu elemento, eu tenho número de massa 50 aqui em cima e número de elétrons, que é o número atômico, 28. Aí ele pergunta, qual é o número atômico e o número de nêutrons? O número atômico vai ser o 28. E o número de nêutrons, basta você tirar 50 menos 28, que dá 22. Então, a alternativa certa é a letra C, tá? Exercício 2. Lembrando que esses exercícios foram divididos em duas etapas, né? Tá? Exercício 2. Ele fala assim, em um átomo que apresenta 40 elétrons, então vamos lá, de novo. 40 elétrons, como ele não falou nada, é um átomo neutro. Então, esse átomo neutro, o 40 é o número atômico, que é o número de prótons. Então, tá aqui. Ele tem 65 nêutrons. Aqui os 65 nêutrons. Aí ele pergunta, podemos afirmar que seu número de prótons é igual a 40. Nem precisa fazer conta, 40. Letra B. Porque número de prótons é a mesma coisa que número atômico e que número de elétrons para um átomo neutro, tá? Depois nós vimos lá que cátions e ânions, que são os íons, é um pouquinho diferente, tá? Exercício 3. A representação é o ferro, o elemento químico ferro. Ele tem número de massa 56, então o maior número é em cima. E o número atômico é embaixo, porque ele fala 26, Fe 56. 56 em cima, 26 embaixo. E aí, antes de responder as questões, vocês já fazem, ó. Aqui, 56 menos 26 vai dar 30. Então, eu fiz aqui tudo que o átomo representa para eu saber qual a letra certa. Ele tem 26 prótons, 26 elétrons, 56 de massa, 30 nêutrons e 26 atômico, que é a mesma coisa. Aí ele vai perguntando. Então, a letra certa é a letra E. Ele tem 26 prótons e 30 nêutrons. Tá? O resto tá tudo errado, ok? Exercício 4. Agora, nós já vamos fazer sobre isótopo, isóbaro e isótono, né? Lembrando que vamos só lembrar aqui, relembrar uma coisinha. Eu não pus aqui, deixa eu ver se eu não fiz, mas a gente já pode relembrar. Quando tem, vamos fazer aqui, ó, vou achar um canto aqui, ó. Quando tem o mesmo número atômico, né, que é o Z, isótopos, tá? Que é atômico, é prótons, então tem um P aqui.
Quando tem mesmo número de massa, a massa é o A, então é isóbaros, tá? Aqui o A. Quando tem o mesmo número de nêutrons, isótonos, ó, o N aqui, ó. E quando tem o mesmo número de elétrons, isoeletrônicos, tá? Aqui os elétrons, tá? Só para vocês verem isso, tá certo? Então vamos lá, exercício 4. Ele dá alguns átomos, então ele fala assim, tem o jeito mais certo de fazer esse exercício é você colocar todos os elementos e ir colocando deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco aqui, ó, a luminosidade aqui. Eu preciso comprar aquele negócio lá que ilumina, né? É caro, né? Eu preciso comprar porque a luz é ruim. Ó, coloca os 3, tá? Então, eu tenho o X, que ele fala, eu não sei nem o número de massa, nem prótons, mas eu sei que o cálcio é 41,20 e sei que o potássio é 41,19. Às vezes o exercício está mal formulado aí, pessoal, como eu indiquei, mas é isso aqui, tá? Eu vou corrigir depois. Aí o que ele fala? X é isótopo do cálcio. Bom, se é isótopo, pessoal, é o mesmo número de prótons, então é o 20, pus o 20 aqui, tá? E isótono do potássio. Como que eu sei qual o número de nêutrons do potássio? Eu faço 41 menos 19 e deu 22. Opa, vem pra cá, virou 22. Ele quer saber qual o número de massa dele. Se eu tenho um número atômico que é 20 e um número de nêutrons que é 22, ó, massa não é prótons mais nêutron, 20 mais 22, 42. Então, letra D, ok? Boa. Exercício 5. Ele dá 3 oxigênios e me dá essas condições, ó. Um é 16,8, 17,8, 18,8. Esse tem 99,759%, esse 0,037% e esse 204%. Aí ele fala, diante disso tudo, podemos afirmar que essas 3 fórmulas naturais do oxigênio constituem átomos entre si que são, olha só, o que eles têm em comum? A única coisa que eles têm em comum vai ser o quê? O número atômico, ó, o 8. Porque diferencia o número de massa e a constituição, mas isso não muda nada, mas é um número atômico. Então, seria isótopos, letra D, tá? E o último, que ele também fala o seguinte, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. O magnésio possui isótopos de número de massa iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos do magnésio possuem número de nêutrons respectivamente iguais a... Aí ele deu o número atômico. Lembrando, pessoal, que esse número atômico aqui a gente acha na tabela periódica, tá? É o número pronto. É 12. Então, é só fazer a subtração, ó. 24 menos 12, 25 menos 12, 26 menos 12. Então, vai ser 12, 13, 14, letra C. Espero que eu tenha ajudado.